Fala galera, aqui é o Dani, está no seu canal favorito de notícias sobre o Discord. E com o tempo a plataforma lança várias atualizações muito legais pra gente aí que usa o Discord. Mas infelizmente eles também deixam de fazer algumas atualizações muito importantes para a segurança do aplicativo. Muitas vezes eles preferem lançar coisas que vão gerar algum retorno ao invés de coisas mais importantes de segurança. E essas atualizações que eu falo são mais voltadas à questão da segurança de servidores grandes e de comunidades. Então hoje eu vou falar 5 coisas que o Discord já deveria ter feito para a segurança do aplicativo e não fez. A primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre o Mass Mention. No Discord a gente tem o spam, né? Quando o usuário ele tenta ali quebrar o fluxo de chat, mandando muitas mensagens em sequência, seja com algum tipo de divulgação ou só mensagens inadequadas para poder atrapalhar de fato o fluxo do chat. Mas o Mass Mention é um tipo de spam também, só que ele não é só para poder atrapalhar o fluxo do chat. No Mass Mention você usa menções ali no texto para incomodar usuários do servidor. E dependendo se o seu servidor for mal configurado, você consegue com um comando só mencionar todo mundo do servidor. Ou seja, você gera notificações tanto no Discord, no celular da pessoa, para mais de, sei lá, 1000 pessoas se o servidor for grande. Mas tudo bem, tem forma de você configurar para o servidor ser bem feito e evitar isso, mas é totalmente impossível baseado no que o Discord oferece pra gente hoje de segurança que você bloqueie 100% dos Mass Mentions no seu servidor. A gente tem bots como o Dino que tem ferramentas que param spam, também tem ferramentas que param Mass Mention e dessa forma você consegue reduzir um pouco desse problema, mas se alguma pessoa maliciosa e com muitas quantidades de contas entrar no seu servidor com todas elas ao mesmo tempo, e sim, tem robôs que fazem isso automaticamente, não tem muito o que você fazer ali para evitar o Mass Mention. E como é que funciona? Eles pegam uma mensagem aqui, que você pode ter, enfim, muitos caracteres numa mensagem do Discord, e eles enchem essa mensagem toda aqui com menções a usuários. Então eles enchem aqui a mensagem toda de menções, e eles ficam mandando mensagens assim com centenas de menções por segundo. Como eu falei, eles usam robôs para poder identificar as pessoas para mencionar, e em questão de minutos você pode mencionar aí milhares de pessoas usando esse método. Como eu falei, a gente pode ter bots que bloqueiam esse tipo de menção. Assim que o usuário enviar a primeira mensagem contendo tantas menções, ele automaticamente já toma uma punição. Mas se o usuário em questão ele entrar, sei lá, com uma quantidade muito grande de contas, não tem muito o que fazer, porque ele vai enviar uma mensagem com cada bot. O bot vai tomar a punição depois disso, mas a mensagem já foi enviada. E como é um spam de menções, não tem muito o que fazer, porque uma vez que você menciona o usuário, mesmo que você apague a mensagem, a menção, a notificação vai aparecer no celular, no que for da pessoa. Isso é muito ruim, porque ao contrário de spams normais, que é só você apagar a mensagem e banir o usuário, você não tem como desmencionar uma pessoa que já foi mencionada. E o Discord não oferece nenhum tipo de proteção, não tem como você prever que alguém vai mencionar. Então o que é que o Discord poderia fazer? O Discord poderia limitar a quantidade de menções que você pode colocar em uma mensagem no Discord. Ou então colocar um delay para a pessoa ser mencionada. Por exemplo, se eu mencionar que o Chico ia enviar a mensagem, o Discord, ao invés de instantaneamente já enviar uma notificação para o Discord, para o celular da pessoa, ele devia esperar um tempinho para pelo menos ver se a mensagem não vai ser apagada antes de notificar a pessoa. Assim, os bots que apagam mensagens aí que a gente tem de segurança no Discord poderiam prevenir esses Mass Mention também de acontecer. Então tem duas formas aí que o Discord poderia evitar que esses Mass Mentions acontecessem. A segunda coisa que eu acho que o Discord deveria mudar aí na plataforma é como é que funciona o sistema de parceria deles, tá? Para quem não sabe, o Discord tem um sistema de parceria que para você entrar, você precisa ter certos requisitos que são bem difíceis. Eu já fiz vídeo no canal explicando como é que você consegue o programa de parceria e que requisitos eles têm, mas existe um artigo no Discord que fala que para, por exemplo, você conseguir virar um parceiro no Discord sendo um influenciador digital, por exemplo, você tem que ter mais de 100 mil inscritos no YouTube para conseguir a parceria. E aí que entra a contradição, você precisa ter números grandes fora do Discord para conseguir a parceria. Não importa se você tem um servidor no Discord com dezenas de milhares de membros, o que você precisa ter é números fora do Discord para ter a parceria do Discord. Isso não faz muito sentido. O Discord devia começar a olhar para servidores que são focados no próprio Discord para oferecer parceria e recompensar esses servidores que se esforçam na comunidade deles. Eu entendo porque que eles fazem dessa forma que eles estão fazendo atualmente, é para trazer gente de fora do Discord para dentro e influenciar pessoas a virem mais para nossa comunidade, mas a gente que tá aqui dentro, que já usa o aplicativo, também devia ser recompensado, ser reconhecido de alguma forma. Então o Discord devia olhar mais para a comunidade já do Discord e diminuir a dificuldade de conseguir esses cargos. Outra coisa que o Discord também poderia fazer que ia ajudar
ajudar muitos servidores é fazer um sistema de backup, porque no Discord a gente sabe que um servidor ele é muito fácil de ser destruído. Você pode passar anos crescendo o servidor do Discord, se você infelizmente errar em alguma questão de configuração ou uma coisa muito catastrófica acontecer, seu servidor pode simplesmente ser totalmente destruído, tanto os canais, até os membros podem começar a serem banidos por alguém que invadir. Então, o Discord ele devia tomar mais um pouco de cuidado com esse tipo de situação. Assim como eles têm sistemas de moderação automático para várias partes do Discord, eles deviam colocar alguns sistemas que detectassem servidores que estivessem com algum comportamento estranho. Por exemplo, servidores que estão tendo muitos canais sendo apagados de forma muito rápida. O Discord podia desconfiar que estaria acontecendo um ataque ali no servidor. Outra coisa, muitos membros sendo banidos de forma muito rápida. O Discord também poderia desconfiar e bloquear um ataque. E aí, apenas ali com a permissão do dono do servidor, poderia fazer tal ação. Isso ajudaria muitos servidores a não serem atacados, não serem raidados e assim por diante. Outra coisa é ter um server backup. Eu já vi muitos servidores que foram totalmente atacados e os canais foram totalmente deletados. Então, na minha opinião, o Discord devia fazer um tipo de backup. Por exemplo, de um dia para o outro, se o servidor for totalmente apagado por alguém que invadiu, você poderia ativar um sistema de backup e em um passe de mágica ele voltar para como ele estava, sei lá, um dia atrás, uma semana atrás. Outra coisa muito chata que o Discord ainda não resolveu completamente na sua plataforma é a questão do self-bot. Eu já fiz vídeo falando sobre os self-bots, quanto eles são chatos, mas self-bots são basicamente contas que são feitas de robôs para fazer ações automatizadas. E o uso mais famoso dos self-bots é para sair divulgando servidores, principalmente servidores maliciosos, nas mensagens privadas de outros usuários. E tem uma forma muito simples de resolver isso. A única coisa que o Discord habilita para você ter um pouco de defesa contra self-bots é essa aba aqui, moderação do seu servidor. Como é que funciona? Você vai colocar um nível de moderação para que só quando a pessoa fazer certa verificação, tipo verificar o e-mail, entrar no servidor e ficar mais de 10 minutos, ou então verificar o número de telefone, possam mandar mensagem no servidor e mandar DMs para os membros do seu servidor. E isso é muito positivo, você tem um certo tipo de moderação. Mas primeiro, o Discord poderia melhorar os níveis. Os únicos níveis que fazem alguma diferença aqui é essa aqui, ó, mais alta e essa alta. As outras são muito fáceis de você ultrapassar a verificação. E uma coisa, o Discord deveria separar essa verificação. Você deveria poder escolher um nível para a questão das mensagens enviadas no seu servidor e outro nível para a questão das DMs que são enviadas para os seus membros. Porque, por exemplo, eu escolheria aqui para os membros enviarem mensagem no meu servidor, eles só precisarem ter uma conta no Discord há mais de 5 minutos, mas para os usuários poderem enviar DMs para as pessoas do meu servidor, eu escolheria essa aqui mais alta, tem um telefone verificado. Isso já quebraria bastante o trabalho ali das pessoas que usam self-bots. Atualmente eu não posso deixar aqui na parte mais alta, porque isso, apesar de que ia resolver o problema do self-bot bastante, as pessoas iam precisar ter telefone verificado também para mandar mensagem no meu servidor, e isso seria um problema também, porque as pessoas não gostam dessa configuração. Além disso, o Discord poderia melhorar ainda mais suas defesas contra self-bots. Eles já melhoraram recentemente, mas os self-bots já estão voltando a ficar bastante potentes, então eles devem cuidar aí mais desse quesito, porque servidores grandes sofrem com self-bots. E a última coisa aqui desse vídeo que eu acho que o Discord deveria mudar aí na sua plataforma é como funcionam as badges. A gente tem no aplicativo vários emblemas aqui que mostram algumas das suas conquistas no aplicativo. Eu acho que essas badges deveriam acabar no Discord, porque elas foram de uma forma muito mal feitas e hoje em dia elas não representam mais o que elas deveriam representar no Discord. Eu já fiz vídeo falando sobre essas badges, porque que elas deveriam parar de existir ou então mudar. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui do vídeo no card para você assistir e se informar melhor. Então é isso, galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou aqui, se inscreve no canal e dá o like aí para ajudar a gente. Comenta também o que você achou sobre tudo isso. E é isso, até a próxima. Fui!